Sejam todos bem-vindos. Vamos pro que interessa. Ó, o Antônio José falando, curti demais a dica da Pixar. Muito legal. Eu vou falar mais um pouquinho dessas dicas. Mas beleza, então hoje eu vou falar de roteiro. Porque assim, o que acontece? Como que você começa uma ideia de um filme? Você começa a ideia pela história. O que te faz ficar preso 2 horas olhando pra frente de uma tela, né? É a história. Então, eu acho que... Eu assisti, acho que foi ontem, uma palestra no TED de uma mulher chamada Brenda Chapman. Ela é roteirista e diretora do filme Valente, da Pixar. E aí ela tava falando do processo de criação dela, como que ela se inspira para fazer os filmes e as histórias e desenvolver a narrativa e tudo mais. É super legal. E aí ela tava falando como a gente tem que buscar inspirações para filmes, para o que seja, qualquer coisa criativa, em áreas completamente diferentes da que você está fazendo. Então, por exemplo, eu quero ter ideia para um filme, então eu vou buscar filmes. Eu quero ter ideia de animação, eu vou buscar animações? Não. Sim, pode ser também. Mas o grande lance é que você buscando inspirações em coisas completamente diferentes da área que você está atuando, te faz abrir muito mais a cabeça, e isso é muito legal. Então, o que ela faz? Ela pega, por exemplo, pinturas, livros de fotografia, sabe? Outros tipos de arte que não necessariamente tem uma narrativa. Um dos meus filmes preferidos, um dos meus curtas preferidos em stop motion, se chama Space Enough, talvez. Enfim, depois eu compartilho com vocês. É um curta em stop motion muito lindo, muito sensível, e ele é inspirado em um poema. Então, esse é um excelente exemplo de como a gente pode se inspirar em coisas completamente diferentes do nosso mundo. O poema tinha, 5 linhas. E a pessoa desenvolveu esse poema a ponto de criar um personagem complexo, com personalidade, desenvolver uma narrativa, ter emoções. Então, é muito legal essa dica da gente sempre buscar inspirações em coisas diferentes do que a gente está acostumado. E também, outra coisa que é muito legal e é bom a gente sempre ficar atento, que também tem relação com isso, quando você busca inspirações próximas, né, do seu universo, a probabilidade de você ter uma ideia muito parecida com a que alguém já teve, né, no mesmo segmento, é muito grande. Então, quantas vezes a gente não vê filmes parecidos ou, criações artísticas muito parecidas porque a pessoa procurou exatamente, eu quero fazer um filme de stop motion, eu procuro o stop motion como referência. Então, o stop motion já é super restrito e um mercado pequeno. Se eu ainda procuro uma coisa e faço parecido, a probabilidade de você não se destacar como pioneiro ou, a probabilidade de você se destacar menos porque alguém já viu isso em algum momento é muito grande. Então, isso acaba sendo uma coisa não tão positiva para sua criação, assim. O legal é... E isso tanto em... como posso dizer? Isso tanto em criações do mesmo estilo, por exemplo, stop motion, ou até criações, referências geográficas. Então, por exemplo, eu não vou buscar referência de stop motion no Brasil para fazer o meu stop motion no Brasil. Então, eu posso até buscar uma referência de stop motion, se eu não tenho muita cultura, por exemplo, para buscar uma pintura. Mas eu vou buscar da Eslovênia. O que estão fazendo de stop motion na Eslovênia que eu posso reproduzir aqui ou adaptar para a minha realidade? Porque a probabilidade de eu surpreender o meu público com uma cultura totalmente diferente ou com... alguma criação totalmente diferente do que a gente está acostumado é muito maior. Então, é uma forma legal de você conseguir prender e de você conseguir se destacar na sua arte. Essa é uma dica muito boa, assim. Que mais? Então a gente fala... Então a Brenda Chapman fala bastante disso. É bem legal o TED dela. Ela conta da história da mãe dela. Enfim, não sei se vocês já assistiram Valente, mas conta a história de uma menina que ela é totalmente fora dos padrões, assim. Então ela vai muito atrás do sonho dela, não tem nem aí pra esse negócio de ser menina e tal. Então ela se destaca por ser, quebrar as regras, assim, sabe? Isso é muito legal. E a Brenda Chapman contando a história dela no TED, nas entrevistas que tem, até sobre Valente, a gente vê
que é exatamente criação dela. Então, o seu background sempre vai interferir nas suas ideias e na sua forma de contar a história. E você tem que usar isso a seu favor. Quando você vai contar uma história, muito provavelmente você vai trazer muito da sua personalidade ou da sua bagagem de vida para aquela história. E isso é muito legal, e isso faz a sua história ser única, porque ninguém viveu histórias e teve uma bagagem parecida com a sua. Pode ter sido parecida, mas com certeza a forma que você interpretou isso é diferente, a forma que você vai passar isso pro mundo é diferente. Então, cada um tem um jeito único de contar a história. E uma coisa muito difícil é encontrar o seu jeito, mas quando você encontra, cara, parece que abre um mundo novo, assim, porque você cria o seu traço. E o mais gostoso é quando você começa a ser reconhecido por isso, assim. Tipo, sei lá, Tarantino. A gente vê um filme e já fala, puta, é dele, Wes Anderson. Então, esses grandes diretores que criaram o próprio traço, com certeza no começo começaram reproduzindo muita coisa de diretores que ele admiravam. E tá tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu mesma pego muitas referências de outras pessoas e tento fazer do meu jeito, né? Pra dar minha cara, mas querendo ou não, fica parecido. E você tem que fazer isso até você desenvolver a sua própria forma de contar a história, sabe? Quem desenha tem muito isso, assim, você começa fazendo desenho de observação, então você começa olhando e copiando o trabalho do outro, ou copiando a vida real mesmo, e aí aos poucos você vai dando o seu traço, você vai deixando do seu jeito, você vai colocando as suas cores, ou o seu, sabe, a forma que você aperta a caneta é diferente do outro, e isso faz com que você tenha um traço único, que bate o olho e fala, puta, esse desenho é da tal pessoa, assim, sabe? E isso no filme também é muito legal, e na forma de contar a história, na forma de se expressar pro mundo, isso funciona muito bem. Então, uma boa dica, assim, pra quem tá começando é buscar referências das mais variadas possíveis e inspirações muito diferentes das que a gente sempre tá acostumado a buscar, né? Bom, então hoje eu vou falar sobre roteiro. E aí eu comecei falando com esse papo de inspiração porque é muito importante. É daí que a gente tira inspiração pra contar uma história, né? Porque um roteiro nada mais é que contar uma história, é a alma do filme. E não tem aquele lance de, eu gostei de tudo, mas eu não gostei da história. Tipo, não existe. Você não gostou da história, você não gostou do filme, porque um filme é uma boa história bem contada. E assim, a primeira etapa do filme é o roteiro. A primeira etapa do roteiro é fazer uma escaleta. O que é uma escaleta? Uma escaleta é você pegar os acontecimentos que você quer que tenha no filme e colocar eles numa ordem. Então, por exemplo, eu sei, tipo, quantas vezes eu já não comecei roteiros por uma cena. Tive ideia de uma cena e aí você tem essa cena e você fala, beleza, o que eu vou fazer com isso? E essa cena te desmembra mais muitas outras que você cria, então, uma história. Então, a escaleta nada mais é do que você juntar várias dessas cenas numa ordem, uma ordem cronológica ou não, mas que faça sentido na história, assim. E uma técnica muito legal, que muitas pessoas usam, inclusive a Brenda Chapman, é usar post-it. Peraí, um minuto. É usar post-it. O post-it, ele é muito legal porque você pega você pega os fatos principais daquela cena e você coloca no post-it. E aí você vai colocando isso na ordem, ou tipo na ordem que você acha que funciona. Em algum momento você vai ficar travado. E aí, um exercício muito legal que você faz é trocar a cena de ordem. Então, quem acompanhou no vídeo do Valdir, né, que é do monstro que a gente fez no YouTube, a nossa ideia inicial era que a monstrinha de 3 olhos só aparecesse no final, pós-crédito. E o que a gente fez? A gente colocou ela no meio do filme, a gente trocou essa ordem. Quando a gente trocou essa ordem, a gente deixou o filme muito mais interessante. E esse foi um exercício, esse foi um exercício que a gente fez por ter feito uma escaleta, que é, antes de você escrever o roteiro, desenvolver, acontece isso, fulano entra, você faz essas ceninhas. E aí você troca de ordem as ceninhas pra ver como ela funcionaria. E é legal que quanto mais ousado você seja, quanto mais ousado você for, mais você vai descobrir coisas que você não descobriria sozinho, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que eu quero ter essas cenas, beleza. E essa ordem tá funcionando pro filme. Mas e se eu inverter tudo? E se for tipo Amnésia, aquele filme que é todo ao contrário?
Tipo, daí você cria uma tensão diferente no filme, você cria uma forma de contar a história e do espectador sentir essa história de uma forma diferente. Então pode ser um método muito legal, assim, pra você começar a desenvolver uma história. E aí, beleza, e aí temos a escaleta. A escaleta, ela ajuda muito na ordem que você vai contar a história, nas cenas que você sente que se você tirar não faz falta, ou a história não faz sentido. Então, sabe, você vai sacando como isso pode funcionar ou não na história. Excelente, essa técnica é muito boa, muitas pessoas usam, assim, na hora de contar a história. E principalmente, tipo, sei lá, você tem um longa. Cara, tipo, no nosso curta vai ter, sei lá, 2, 3 minutos, menos até, acho. É muito rápido esse processo, né? Essa tentativa. Mas se você tem um longa, por exemplo, que você tem, cara, sei lá, 90 cenas, se você for trocando isso, sabe? É um exercício muito legal. Eu até sugiro pra quem quer começar a contar a história, tipo, inventa uma ceninha, uma sequência de cenas, uma história pequena, faz esse exercício, vê como funciona. E isso estimula muito a nossa criatividade pra resolver, porque às vezes também fica um buraco, e aí você tem que enfiar uma cena que você não pensou em colocar antes. É super legal esse exercício. Então tá. Então a gente cria a escaleta. Beleza. Vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sou fissurada na Pixar, digamos. Eu acho a forma deles contarem histórias genial, assim. Eu acho que eles contam história de uma forma muito, muito, muito consistente, né? Todo mundo se emociona, Cara, não é filme pra criança, sabe? É filme pra adulto também, porque a Pixar tem uma forma muito legal de contar a história. E a gente foi agraciado com em 2012, se eu não me engano, uma roteirista da Pixar, ela divulgou no Twitter 22 regras da Pixar pra você contar uma boa história. Então, pra você criar uma história extraordinária. Eu usava essa palavra, uma história extraordinária. Eu separei 3 das 22 regras. As 22 regras são muito legais, vale muito a pena ler. Se vocês quiserem, eu mando o link pra quem quiser. Tem em português também. E todas são excelentes, mas eu separei 3 que eu acho que são muito interessantes e vale muito a pena. A primeira é a seguinte: um personagem deve se tornar admirável muito mais pelas suas tentativas do que pelo seu sucesso. O que isso significa? Quando a gente cria um personagem, o nosso herói, e herói, não diga só herói de capa, mas herói é o nosso personagem principal, ele tem que tentar até conseguir. Então, assim, por exemplo, um personagem, ele já não começa sendo super foda. Ele tenta, ele aprende e aí ele se transforma. E quando o personagem sai transformado da história, é que a história valeu a pena. Então o Homem-Aranha, ele é uma loser, sabe? Ele tá lá na escola sendo uma loser e não sei o quê. E aí ele não começou sendo ágil, sendo maravilhoso. Tem que ser brasileiro, exatamente. Você não tem que desistir nunca. Porque você tem que tentar. E quanto mais tentativas o seu personagem faz, mais a gente vai vibrar junto com ele quando ele conseguir. E eu falo assim que, brinco até que isso é meio como a vida, porque a vida você aproveita muito mais o caminho do que de fato quando você chega lá, sabe? Tipo, quando você chega lá é muito pequeno, talvez a recompensa, e o caminho foi muito mais legal e emocionante. E um filme nada mais é do que o caminho. Cara, o filme inteiro é o caminho pra gente ter um final feliz, ou não, né? Mas geralmente sim, a gente torce por isso. Por quê? Porque a gente sabe por tudo que o personagem passou. E por quanto mais coisa ele passar, melhor. Então todo personagem, pra ele ser interessante, ele tem que lutar muito pelo seu objetivo. Ele não pode chegar muito fácil no seu objetivo, porque isso torna ele fraco. Beleza. A segunda coisa é uma das minhas preferidas. Eu acho que é tipo, cara, parece óbvio, mas não é quando você tá criando uma história. Que a frase é a seguinte: coincidências que coloquem os seus personagens em problemas são ótimas. As que tiram ele do problema são trapaça.
Então, assim, cara, quando você tá criando uma história, é muito fácil cair nisso. Porque o cara já tentou, ele já fez, cara, ele já fez tudo. Que ele tentou. Meu, quando você vai resolver o problema, ele já tentou tanto. Quando você vai resolver o problema, é muito fácil de você colocar assim, ó. Vamos dar uma ajudinha, vamos dar uma empurradinha. E aí você empurra pro lado errado, né? Porque o universo acaba ajudando ele, saca? E aí o personagem magicamente resolve. E aí perde a força, perde tudo. Então, as coincidências colocarem ele num problema, numa enrascada, é ótimo. Puta, aconteceu isso, nossa, e agora? Não sei o quê. E aí você luta. Só que é o personagem que tem que transformar isso. Você não pode transformar pra ele, não pode cair uma chuva e tudo ficar bem. É ele que tem que ir lá apertar o parafuso que falta pra conseguir ter a vitória. Então, sempre o seu personagem tem que ser responsável pelo seu sucesso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, nossa, eu tô super Homem-Aranha hoje. Então, isso é muito legal. E quando acontece uma coisa que é coincidência, a coincidência tira ele do problema, acontece a reação que a minha mãe tem quando ela assiste um filme, que aconteceu isso. Ela vira e fala, até parece, só em filme mesmo. Pô, quando você é o roteirista e você ouve isso, não é legal. Então, não ouça isso e não faça o Deus ajudar o seu personagem. Ele tem que ser responsável pelo seu sucesso. Combinado? É a jornada do herói. Exatamente, a jornada do herói, cara, daria uma live só dela, porque é uma coisa muito grande. Eu tô até fazendo um vídeo pro YouTube, que vai sair, acho, sei lá, daqui 1 mês, 2 meses, que tá dando um pouco de trabalho. Mas que eu falo da jornada do herói, porque a jornada do herói, ela foi desenvolvida pelo Joseph Campbell. Ele criou 12 passos do herói. Então tem 12 passos que mostram a trajetória do nosso personagem. E cara, se você for analisar os filmes que tem os filmes bons, quase todos, ou todos, eu diria, tem a jornada do herói, que é quando o seu personagem tá lá na vida calma dele, aí tem um chamado aventura, então alguém tira ele do mundo comum dele, e aí apresenta vários problemas, e aí ele vai ter que ir lutando, daí tem a ressurreição. Meu, é muito legal, é um puta conteúdo que eu posso passar pra vocês outro dia, porque é bem complexo, mas é exatamente isso, assim. A jornada é a mesma coisa dessas dicas da Pixar? Não. A jornada do herói é uma forma de contar a história, é uma forma de você desenvolver sua narrativa. As dicas da Pixar não necessariamente tem que ter em todos os filmes, elas são sacadas que a mulher, que eu esqueci o nome, Emma, não sei o quê, ela teve nos anos trabalhando na Pixar. Então são sacadinhas regrinhas que ela inventou, assim, que toda vez que eu fiz isso funcionou, entendeu? Agora a jornada do herói não, a jornada do herói são passos. São passos que você segue pra a sua história funcionar. Toda história que funciona tem a jornada do herói. Mas não toda história. Enfim. Não são coisas diferentes. E aí, a última regrinha da Pixar que eu achei legal compartilhar, tem a ver com a jornada do herói, que é o seguinte. Quando você desenvolve uma história, quando você quer desenvolver uma história, uma coisa muito legal que você pode fazer para analisar se ela tá funcionando é a seguinte. Você preenche lacunas, que seria, era uma vez então vou colocar o Valdir, tá? Porque o Valdir que é o nosso personagem do filme. Era uma vez um monstro de um olho só que estava em sua casa de boa. Então ele estava lá no mundo comum. Todo dia, então começa, era uma vez, todo dia ele fazia isso. Então todo dia ele ia lá, construía coisinhas na oficina dele, estava de boa na casa dele. Até que um dia, e aí tem o chamado aventura. O que aconteceu na vida desse personagem que estava lá de boa na casa dele? O que aconteceu para chamar ele para uma aventura? No nosso caso, tocou a campainha, ele recebeu um óculos de filme 3D. Por causa disso, por causa do óculos, ele recebeu o óculos. E aí, ele percebeu que esse óculos não cabia no olho dele, porque ele tem um olho só e o óculos tinha 2. Então, ele tem um problema. Então, ele tá lá de boa no mundo comum dele, uma pessoa toca a campainha, entrega um óculos pra ele tem um problema. Se deparou com esse problema, aí ele vai tentar. Então, ele tem diversas tentativas e até que, finalmente,
ele consegue resolver o problema dele, construindo uma gambiarra, colocando lá, e beleza. E aí ele volta pro mundo comum dele transformado. Essa história é muito pequenininha, assim, é um curta muito pequeno e acaba sendo até quase uma sketch, né? Uma brincadeirinha. Mas num filme, tipo, sei lá, Toy Story, por exemplo, o Woody, que é o personagem principal, ele realmente sai transformado da história. Então, assim, ele sai completamente maduro. Se você for analisar a personalidade do Woody no começo do filme e no final do filme, são pessoas diferentes e ele amadureceu muito. E um bom filme só acontece quando o personagem sai transformado. Se o personagem saiu do mesmo jeito, ele não viveu. E é, de novo, como a vida, né? Porque se a gente não evolui enquanto ser humano, enfim, talvez não tenha valido tanto a pena assim. Peraí. Beleza. Cara, bom, essas foram as 3 regrinhas que eu achei mais legais da Pixar. Eu acho que com essas 3 a gente já consegue construir histórias muito legais. E eu acho que essas regras, na verdade, eu acho que vale a pena dar uma olhada nas 22 regras. E o mais legal dessas regras é que elas te fazem, quando você trava e você lê, sabe, você relê, puta, elas te pegam ali em algum lugar que você fala, puta, eu não tinha pensado nisso. E aí vem um insight que você destrava, sabe? Então é muito legal. E mesmo que você tenha uma história que você não tá tão feliz, tipo, eu não tô travado, eu tenho a história inteira, mas não tá funcionando, sabe? Alguma dessas regrinhas pode te dar um insight. Sempre que eu fico travada ou antes de começar qualquer história, eu releio, porque eu acho muito legal. E eu acho que vale muito a pena. Se vocês quiserem, eu mando o link, pode me pedir aqui no inbox, que eu mando pra vocês, tem em português e tal. É excelente. É isso. É isso que eu tinha pra falar de roteiro. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode... No Toy Story 4 ficou super claro, completamente. Não sei se vocês já viram, mas chorei. O Woody sai completamente transformado, né? E inclusive a Pixar é tão genial que ela faz isso acontecer na trilogia, na verdade, né? Então, se você comparar o filme 1 com o filme 4, então ele amadureceu muito. Eu ouso dizer que a gente acompanhou o Andy desde quando ele era pequeno, até ele estar na faculdade, até ele se tornar uma pessoa madura. E eu sinto que o Woody, ele cresceu junto com ele. Então, o Woody também era uma criança no filme 1, tanto que as questões dele eram de criança, tipo, não sou o brinquedo favorito. Daí ele aprende, enfim, que tem lugar pra todo mundo, e aí ele amadurece nisso, no segundo ele também, e aí no quarto ele amadurece totalmente, enfim, não posso dar spoiler, mas isso fica realmente muito claro, e é incrível, assim, é muito legal. Bom, era isso que eu tinha pra falar de roteiro com vocês. Na próxima live, hoje a gente tá fazendo uma exceção que vai ser na quinta-feira, mas vão ser toda terça-feira às 19 horas. E segunda-feira sai o vídeo. Então, a missão de vocês é, na segunda-feira, assistir o vídeo, anotar o que gostou, o que não gostou, o que tem dúvida, e aí a gente vem pra cá e conversa melhor. No roteiro já entra os planos ou fica mais no storyboard? Não, muito boa pergunta. No roteiro, assim, eu posso depois até compartilhar com vocês o roteiro, a formatação do roteiro. Mas o roteiro, ele é uma descrição de acontecimentos. Então, o roteiro, ele só se importa com fatos. O que vai acontecer? Como isso vai acontecer? A casa é bagunçada, não sei o quê. Você pode dar detalhes disso. Mas como vemos essa casa, não é função do roteirista. E isso, muitas vezes, o roteirista e o diretor é a mesma pessoa. Mas muitas vezes é separado, né? O roteirista é um e o diretor é outro. E isso não é trabalho do roteirista. O trabalho do roteirista é criar uma história. E o trabalho do diretor é como ele vai mostrar essa história. Então, como ele vai mostrar essa história não tem que estar no roteiro. Alguns roteiristas fazem indicação de como ele imagina, só que sendo assim, eu vou indicar aqui, mas o diretor não é obrigado a acatar. Por exemplo, tem um filme brasileiro muito legal, chama O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, e eu já li esse roteiro 1000 vezes, que foi um dos meus estudos de caso da faculdade, e tem uma cena que o roteirista escreve, Miguel, não é Miguel, enfim,
fulano digita o número no telefone, não sei o que. Não, calma aí, ele escreve alguma coisa assim. O dedo do Miguel digita o número do telefone. Cara, isso você já tá meio dando a entender que vai ser um plano detalhe do dedo digitando, né? Então, você pode colocar ali como uma sugestão, mas o lugar de você fazer os planos não é no roteiro, é na decupagem, que é o nosso próximo passo. Então, o próximo vídeo no YouTube, a gente vai fazer a decupagem dessa história. Eu vou explicar melhor no vídeo e na live, eu também posso falar na próxima live sobre isso, sobre tipos de enquadramento, tipos de movimento de câmera, como você indica isso na sua decupagem, como que você mostra pro seu animador ou pro diretor de fotografia, seja lá a técnica que você esteja utilizando, como que você faz para mostrar a sua indicação de como você quer que essa história seja. Então, o próximo vídeo vai ser sobre decupagem, que é essa shot list. Então, é uma lista de planos. Como que vai ser? Um plano geral da Carol em casa fazendo live. Aí, na próxima semana vai ser o storyboard. O storyboard é você desenha isso. Um plano geral pra mim é tipo isso aqui, ó, um plano geral pra mim. Pode ser eu pequenininha lá no fundo. Então, quanto geral é isso? E aí, é no storyboard que isso acontece. Se vocês curtiram essa live, tem um aviãozinho aqui embaixo. Você clica e envia pra uma pessoa que não conseguiu assistir. Na semana que vem a gente tá de volta, terça-feira, às 19 horas, eu aviso aqui no Stories. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia.